boa noite. Vamos agora nos acalmar, abrir os nossos corações para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Minha responsabilidade agora à noite subiu. Minha avó, quando descobriu que eu ia pregar hoje à noite, ela falou assim, eu vou. E está aqui, então a responsabilidade está grande, viu, Medeiros? Ora por mim aí. Irmãos, eu quero começar lendo com vocês o texto que está em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18. A palavra do Senhor, ela diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém que ha deixado casa, ou mulher, ou irmão, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, mas muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Irmãos, nós estamos comemorando neste mês de novembro 19 anos de Shalom. E muitas coisas me vêm à mente. Alguns de vocês, assim como eu, tiveram a oportunidade de estar ali no National Inn, no nosso primeiro culto, no dia 12 de novembro de 2000. E de lá para cá, certamente, muitas coisas virão à sua mente e você vai ver quantas coisas boas Deus fez em nosso meio. O fato é que Deus tem trabalhado na nossa vida através desta igreja. Muitas pessoas passaram por aqui, talvez centenas delas, e conheceram o Evangelho aqui nesta igreja. Nossa comunidade também mudou a sua cara. Muitas pessoas nos deixaram, mas outras também chegaram até nós. Alguns até precisaram mudar de cidade e continuam servindo a Deus em outras localidades, em até outros países, cruzando oceanos ou do outro lado do mundo. Mas nós podemos ser testemunhas de que Deus tem feito a sua obra em nosso meio. E essa igreja tem impactado pessoas com a mensagem do Evangelho, e assim eu creio. Mas nesses 20 anos, nós também podemos testemunhar a sociedade, a política, a economia, também passando por transformações. Se você pegar ao longo de todos esses anos, você vai perceber quantas coisas mudaram em nossa sociedade. Por exemplo, as redes sociais mudaram a maneira de como nós nos relacionamos. Eu brinco às vezes que em terra de WhatsApp, ligação virou declaração de amor. Porque as pessoas não ligam mais, elas escrevem. Mudou a maneira como nós nos relacionamos. Mudou também a velocidade da informação. Hoje nós ficamos sabendo em segundos aquilo que acontece do outro lado do mundo. É fato e é comprovado por pesquisadores que uma criança de 10 anos já absorveu mais informação do que um senhor e uma senhora de 50, 60 e 70 anos.
diante dessas transformações, as nossas necessidades também aumentaram. Se você conversar com alguém de mais idade, você vai perceber que nós temos a sensação de precisarmos de muito mais coisas hoje para viver do que os nossos pais e os nossos avós. Nós temos a necessidade de ter mais coisas. Mas duas coisas não mudaram. A primeira coisa que não mudou foi o Evangelho. O Evangelho continua o mesmo ontem, continua o mesmo hoje e vai continuar sendo o mesmo amanhã. Quem está mudando são as pessoas, não o Evangelho. O Evangelho é o mesmo. Outra coisa que ainda persiste em nosso meio é o pecado. Desde a queda, o pecado continua em nosso meio, nas nossas relações, na nossa sociedade. Continuamos sendo seres egoístas, vazios, gananciosos. Nós podemos ver a consequência em todas as camadas de nossa sociedade. Essas transformações nos geraram duas consequências, ou melhor, duas reações. Ou elas têm nos afastado de Deus, ou ela está nos aproximando de Deus. Nós temos também a Bíblia em nossas mãos, com uma facilidade como nunca tivemos antes. Você pode abrir a Bíblia na palma da sua mão, no seu smartphone. Nenhum pregador na história tem tantas facilidades como nós temos hoje. Eu fico pensando o que o apóstolo Paulo faria se ele tivesse tanta tecnologia à disposição no mundo de hoje. Seja de locomoção, seja de tecnologia, de informação. O que será que ele faria? Ao mesmo tempo que nós temos essa facilidade, nós também podemos experimentar mensagens que são pregadas aqui e têm cruzado barreiras. Por exemplo, a Shalom ela tem o seu canal lá no YouTube e por ser administrador nós temos acesso a alguns dados, por exemplo, de pessoas que têm assistido, não indivíduos, mas a sua faixa etária, se é acima de 30, se é jovem, de localidades. E você percebe que muitas das mensagens que são pregadas aqui estão sendo ouvidas em países como Angola, Moçambique, países que falam a língua portuguesa. Olha que bênção. Mas ao mesmo tempo que nós podemos gozar desta liberdade de falar do Evangelho e dessas facilidades, nós nunca tivemos um povo tão ignorante a respeito das Escrituras. Isso nos traz uma reflexão de que nós precisamos reavaliar a nossa fé. A pergunta que eu quero deixar para você é: o que tem te atrapalhado para que você tenha um relacionamento com Deus? Como está a sua fé? No final do ano nós sempre fazemos análises de muitas coisas. E por que não analisarmos também como está a nossa fé? A nossa fé está solidificado aonde? Em quem? O texto fala de um jovem rico. Quem era esse jovem rico? Bem, as escrituras próprias falam. Ele era rico, tinha posses, tinha bens, tinha talvez sua vida financeira resolvida. A Bíblia fala que em algumas versões que ele era um príncipe ou um governante, alguém de influência, de boa reputação, alguém que aos nossos olhos não tinha talvez defeitos. Ele era um jovem, ele era também um religioso. Você pode perceber ao ler este texto que ele conhece a lei, ele conhece as Escrituras, ele tem acesso à informação daquilo que Deus realmente queria para o seu povo. Então, a palavra de Deus não era algo desconhecido para ele. Ele também é alguém que estava interessado em Jesus. E se você parar para pensar neste texto, em Marcos ou em Mateus, que também fala sobre este texto, mostra que este homem foi a Jesus e se prostrou. E ele tomou a iniciativa de procurar Jesus. Este é o cara que nós olhamos e pensamos, ele não tem problemas. Esse é o cara que nós olhamos e talvez a gente pense,
Quero ser esse cara. Esse é o cara que nós olhamos e pensamos assim, a vida dele está resolvida, o que será que ele precisa mudar? Nada. Mas a atitude deste jovem chama a atenção de Jesus. Perceba uma coisa, o jovem rico chega a Jesus e começa chamando ele de bom mestre. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O fato do jovem ter chamado Jesus de bom mestre chama a atenção de Jesus. E Jesus responde assim, por que você me chama de bom? A verdade é que Jesus está dizendo, por que você está me chamando de bom, se nunca na história de Israel alguém foi chamado, ou não se chama qualquer homem de bom? A gente precisa parar aqui e olhar um pouco o cenário antes da queda. Antes da queda, o homem estava no paraíso, gozava de perfeita comunhão com Deus, ele se relacionava com Deus e estava tudo ali perfeito. Não havia problemas. O relacionamento de Deus com o homem vivia a sua plenitude. Acontece que o homem se rebelou contra Deus. E essa rebelião, este pecado cometido pelo homem no paraíso, rompeu o nosso relacionamento com Deus. Isso está lá em Gênesis 3. E nós podemos perceber que um abismo foi criado entre Deus e os homens. E nós não podemos mais desfrutar deste relacionamento pleno com Deus. Após a queda, então, percebemos que toda a humanidade caiu. Ou seja, o pecado tomou conta das nossas emoções, o pecado tomou conta do nosso coração, o pecado tomou conta das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, das nossas tarefas, influenciou e impregnou em toda a nossa sociedade. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus e que não há um justo sequer. Se você olhar a história do Antigo Testamento, você vai ver um povo em busca de redenção pelas próprias mãos. Aquele povo que recebe as leis de Deus e são chamados para cumprir essa lei estabelecida por Deus e simplesmente eles falham nesse cumprimento. Eles tentam cumprir com as suas próprias forças. E o que a lei faz com eles? E o que faz com nós hoje? Expõe o nosso pecado. Expõe as nossas falhas. Expõe a nossa incapacidade de salvar por nós mesmos. Incapazes nós somos de cumprir a lei. É por essa razão que o jovem, talvez num tom bajulador, chama Jesus de bom mestre. Jesus, percebendo, ele responde, somente Deus é bom. E nunca na história ninguém foi chamado de bom, porque esse adjetivo era um adjetivo dado exclusivamente a Deus. Na verdade, o que Jesus estava querendo saber daquele homem é, se você está me chamando de bom, é sinal que você está me reconhecendo como filho de Deus, o Deus de Israel. Mas aí vem a pergunta, que farei para herdar a vida eterna? E essa pergunta revela algo muito profundo na vida deste jovem. Porque ele tem tudo para ser feliz, mas ele se sente insatisfeito. É um homem cheio de insatisfação. O fato é que você pode ter dinheiro, você pode ter bens, você pode ter uma casa boa, ter uma boa família, gozar de uma boa saúde, estar numa linda e excelente igreja, com ótimos líderes, num excelente emprego, suas notas na faculdade também podem ser ótimas, mas ainda pode continuar faltando algo na sua vida. Isso porque a quebra da nossa comunhão com Deus gerou um vazio entre nós, e que muitas vezes nós não conseguimos responder. E esse vazio existencial que toma conta de nós, nos incomoda muitas vezes, sabe quando? Quando nós estamos sozinhos. Porque quando nós estamos sozinhos, as nossas máscaras caem. E aí nós somos quem somos. E não escondemos nem de nós mesmos, quiçá de Deus. Em busca de respostas e do preenchimento deste vazio, que este jovem se tornou insatisfeito, que nós somos insatisfeitos, é que o que temos não é suficiente. O que somos não é o ideal.
o que queremos ser não basta. Por isso nos apegamos a coisas, a pessoas, a lugares, porque acreditamos que isso pode nos dar uma certa sensação de segurança. O jovem que aparenta ser perfeito tinha tudo para dar certo. Parecia tudo estar correto na vida dele. Mas mesmo assim, algo estava faltando. E todos nós temos uma insatisfação em alguma área da nossa vida. Nós somos seres insaciáveis. E isso já é comprovado por grandes psicólogos e psicanalistas. Nós nunca estamos satisfeitos, sempre querendo algo a mais. E veja uma coisa, você hoje idealiza e quer um carro zero. Você conquista esse carro zero. Você está feliz porque você comprou este carro zero. Passa 2 anos, esse carro não é mais suficiente, eu preciso de outro. Eu quero mais. Acabou de sair agora o iPhone 11, você vai lá, sai correndo, compra o iPhone 11 e fica feliz. Daqui 6 meses saiu o 12. E o 11 não serve mais. A foto do 12 é melhor. A selfie vai sair mais bonita, já não serve. As coisas perdem o brilho, porque nós somos insaciáveis e queremos mais. Buscamos coisas que podem preencher o nosso coração, e é isso que estava provavelmente acontecendo na vida deste jovem. Por causa dessa insatisfação, deste vazio e da distância da nossa comunhão com Deus, é que nós podemos dizer que essa pergunta que norteava a vida deste jovem, ela continua norteando muita gente por gerações. Por exemplo, ela norteou a vida de Martinho Lutero antes dele conhecer a verdade do Evangelho. Era um homem insatisfeito, que se autoflagelava, que achava que por obras e boas ações poderia ser salvo. Esta é a pergunta que o consumia e continua consumindo pessoas até hoje. Jesus entendeu isso. E Jesus começa a responder esse homem. E começa dizendo para esse homem para seguir os mandamentos. Ele mesmo respondeu: olha, você sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Diante dessa insatisfação, o jovem estava presumindo que ele poderia alcançar a salvação por seus próprios méritos. E a pergunta dele foi nesse sentido: o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, e não como receber. A resposta de Jesus, na verdade, é um convite para que esse jovem realinhasse a sua fé, realinhasse a sua vida, fizesse uma autoanálise dele, para que ele pudesse reavaliar onde estava o alicerce da sua fé. É por isso que Jesus disse esses 5 mandamentos. Só que esses 5 mandamentos são mandamentos relacionais, ou seja, é entre mim e você, como eu estou tratando você, como nós nos lidamos uns com os outros. É de ordem relacional no campo de como nós estamos conversando ou nos relacionando com o próximo. São mandamentos de relação horizontal. E por que que Jesus cita esses 5 mandamentos? Certamente, porque ele queria que aquele jovem passasse a entender algumas coisas. E veja que o jovem responde: bem, tudo isso tenho observado. Talvez na cabeça dele falar: bem, se é isso que eu preciso para alcançar a salvação, está tudo certo, legal, eu estou cumprindo isso desde a minha adolescência. Mas repara como Jesus logo em seguida fala: falta-lhe uma coisa. Jesus então começa a mexer no coração daquele homem, no seu interior e não na parte externa dele. Jesus começa a mexer em algo que ele achava que não faltava. Jesus começa a falar no coração deste homem. E talvez essa seja a nossa posição diante de Deus, onde nós achamos que as nossas obras podem nos salvar, onde nós achamos que só as pessoas olharem para nós e falar assim: esse cara é um bom homem, isso pode nos dar a salvação. Mas Jesus está deixando claro que isso não é suficiente. Jesus nos convida então, e convidou aquele homem
a remexer em seus ídolos, naquilo que toma o seu coração. E essa pergunta e essa afirmação também pode vir de encontro com a nossa vida. O que tem tomado o nosso coração? E talvez nessa noite Jesus esteja chamando você para remexer em algumas áreas da sua vida que você tem protegido e talvez por anos e anos e anos. E isso está te tornando uma pessoa cada vez mais insatisfeita. Nós retemos coisas demais. E o que faltava a este jovem talvez ainda falte a alguns de nós. Jesus disse para ele: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Este jovem ouve essas palavras e fica triste, porque era riquíssimo. Bem, na verdade o jovem queria saber o que eu tenho que fazer e o que eu preciso colocar na minha vida para que eu possa ser salvo. A pergunta é, o que eu teria que incluir em mim para alcançar este objetivo? Mas o que Jesus estava fazendo era tocando naquilo que lhe era mais caro, naquilo que era mais precioso na vida dele. Porque de fato nós não precisamos incluir nada, na verdade precisa sair. E então Jesus toca na incapacidade deste homem de salvar-se a si mesmo. E o que faz? O seu pecado ali é exposto diante dos olhos daquele homem e a sua incapacidade de cumprir a lei. Jesus confronta aquele homem diante de um pecado que ele não havia mencionado, a cobiça. Porque aquele homem estava amando mais a Deus, mais a riqueza do que a Deus. Não faltava entrar nada na vida daquele homem. A resposta de Jesus não foi para que ele fizesse nada, ou para que incluísse nada na vida dele. Na verdade, Jesus está falando assim, olha, não precisa entrar nada na sua vida, mas precisa sair. Às vezes a resposta que nós procuramos é, precisamos fazer mais coisas, precisamos incluir mais coisas, mas no caso daquele jovem precisava sair, porque o dinheiro tornou aquele homem a sua motivação maior. O fato é que Jesus não estava preocupado com o dinheiro daquele homem. Jesus não estava preocupado se aquele homem era rico ou a posição daquele homem. Jesus, na verdade, se preocupa com aquilo que ele se tornou por causa do dinheiro. E a resposta do homem revela as suas fraquezas. Ele ouviu essas palavras e ele ficou triste. E Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando Jesus mexeu neste ponto na vida daquele jovem, ele ficou desestruturado, mexeu na personalidade dele, mexeu naquilo que ele tinha como alicerce, mexeu na segurança dele, que apesar dele ser um religioso, um homem espiritual, de boa família e seguidor das leis, o jovem rico estava estruturado em coisas passageiras. A resposta de Jesus vai além do aspecto financeiro, mas vai naquilo que tem ocupado o nosso coração, que tem nos impedido de chegarmos até Ele. Jesus não diz que é proibido ter coisas. Jesus não diz que é proibido você ter dinheiro. Não. John Wesley, ele diz uma frase muito interessante, ele diz: ganhe todo o dinheiro que você puder, guarde todo o dinheiro que você puder, mas semeie também todo o dinheiro que você puder. A raiz de todos os males não é o dinheiro. Não era o dinheiro o problema daquele homem, mas era o amor ao dinheiro. O dinheiro fez deste homem uma pessoa vazia, insatisfeita. Ele era uma ótima pessoa, mas estava faltando algo. E faltava tirar do seu coração aquilo que estava ocupando o lugar que deveria ser de Deus e de Deus somente. Um pastor pentecostal chamado T.D. Jakes,
ele diz uma frase interessante. Se existe algo pior do que a raiva, a frustração e outras coisas negativas que saem de nós, se existe alguma coisa pior que isso, são as coisas que não saem. E sabe como é que estão essas coisas dentro de nós? Elas estão apodrecendo a nossa existência. Era exatamente isso que estava acontecendo com este homem. Estava tudo bem por fora. As pessoas olhavam para ele e falavam, esse cara é um exemplo. Mas havia um vazio dentro dele. Algo que não satisfazia. Algo que não preenchia. Ele vivia de uma síndrome de insatisfação. Esse mesmo pastor, T.D. Jakes, ele diz que essas feridas são como úlceras e elas são perigosas. Porque se você guarda elas, porque se você protege elas e fica isso acumulando lá dentro, a hora que sair ela vai causar em você um estrago enorme. E isso é perigoso demais. Porque não vai machucar só as pessoas que estão à sua volta, mas você principalmente. E foi isso que Jesus achou naquele homem. Precisava sair. O que falta em você que precisa sair nesta noite? O que falta em você que você tem insistido que fique e permaneça na sua vida? Perceba, talvez o seu problema não seja o dinheiro, você não ama o dinheiro, mas tem muitas pessoas, por exemplo, que estão presas à falta de liberar perdão. E essa falta de liberar perdão e se acertar com uma pessoa está corroendo. Existem pessoas que têm a necessidade de gozar de um status social e ela faz tudo para ter isso. E quando pessoas chegam no status tão alcançado, elas entram em depressão, porque ainda falta algo. A televisão e a internet têm roubado os nossos relacionamentos, tanto nos nossos lares como entre amigos, entre as pessoas. Tem gente hoje presa e viciada em redes sociais. A média das pessoas hoje em redes sociais por dia é coisa de 15 a 18 horas. Que horas que essas pessoas trabalham, eu também não sei. Mas não vem ao caso. Tem gente que está preso a drogas, a bebida. Outra coisa que muitas pessoas estão presas é pornografia. Há pesquisa hoje comprovada que 60% das pessoas tiveram ou terão problemas com pornografia. Ideologias, quanta gente nós temos testemunhados e estão presos a ideologias. Você precisa ser de direita, de esquerda, de centro, e se você for algum deles, aí você não é de Jesus. Gente que está preso a ideologias. Mas uma coisa você precisa ter a consciência. A palavra de Deus não é de direita, não é de esquerda, não é de centro. A palavra de Deus é a palavra de Deus, é a revelação de Deus que transforma a nossa vida. E em algum momento, qualquer ideologia do mundo, ela vai entrar em conflito com a palavra de Deus. E aí você vai precisar tomar uma decisão. Fico com a ideologia ou a palavra de Deus? O que falta sair que continua permanecendo em você? O fato é que nós retemos coisas demais. Talvez não precise sair, talvez não precise entrar, mas precisa sair para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e para que você seja definitivamente livre para a glória de Deus. A Bíblia fala que quando você crê em Jesus, fluirão em você rios de água viva. Jesus então responde o questionamento daqueles homens. Porque aqueles homens ouviram tudo aquilo, testemunharam tudo aquilo que estava acontecendo com aquele jovem, e então perguntam para Jesus, mas então, quem pode ser salvo? E é aí que vem a resposta de Jesus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus não está dizendo que os ricos não serão salvos. Não é esse o intuito de Jesus. A salvação é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Isso é para ricos e é para pobres. Os ricos têm os seus pecados e os pobres também têm os seus pecados e estão aprisionados
em muitos dos seus pecados, que pode não ser dinheiro, mas pode ser muitas outras coisas. O que Jesus quer dizer é que se ele não entrar na vida daquele homem, se ele não remexer no coração daquele homem e ocupar aquele espaço, aquele vazio e dar aquela paz, será impossível de ter a salvação. É por isso que a salvação só pode ser concluída com a ação de Deus. Nada nessa terra, nem o que fazemos, nem o que somos, nem o que possuímos, nem as nossas práticas comovem o coração de Deus no que tange a salvação. Todos nós somos alvos da ira, a não ser que nós tenhamos fé em Jesus Cristo. Nada nessa terra nos dá segurança. Nada do que temos, o que somos, o que praticamos irá nos fazer pessoas melhores diante de Deus. Pelo contrário, se nós buscarmos nas coisas terrenas, elas irão nos afastar. E existem muitas vezes pecados que estão escondidos em nós e que nós insistimos em praticá-los e que tem nos afastado de Deus, quebrando a nossa comunhão com Deus e que nós precisamos abandonar. As coisas da terra são como areias movediças. Elas passam, elas se vão. Pessoas passam sobre nossas vidas. Pessoas estão aqui hoje, amanhã estão em outros lugares. Nossos bens passam em nossas mãos. Hoje nós temos, amanhã podemos não ter. Mas precisamos olhar para as coisas eternas. E era isso que Jesus estava querendo mostrar para aquele jovem. Que a segurança dele, aquele vazio, não estava nas coisas da terra, mas estava na sua fé em Cristo Jesus e não na disposição do cumprimento da lei. O que Jesus desejava era realinhar a fé daquele homem, era ele abandonar tudo aquilo que estava impedindo ele de desfrutar de uma comunhão com Deus, que ele reconhecesse os seus pecados e a sua incapacidade para realinhar os seus valores e buscar em Cristo a paz que ele tanto precisava, uma paz que o mundo não pode nos dar, mas uma paz que só Cristo pode dar a cada um de nós. O que precisamos? Duas coisas nós podemos aprender nesse texto: despreendimento e abandono da religiosidade. Deixar para trás. Veja o que Pedro pergunta logo em seguida. Ou ele fala para Jesus: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Seguir a Cristo tem um custo. Esse custo foi pago por Jesus na cruz. Jesus nos chama a abandonar as coisas da terra, aquilo que nos prende e que nos amarra. Aquilo que nos amarra nos coloca em um mar de insegurança, mas quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, nós somos colocados em uma base sólida, uma base de segurança, que nos leva não só num caminho de paz aqui na terra, mas na eternidade. Muitos continuam vivendo sob um jugo invisível. E o que é jugo invisível? São coisas que iniciam na nossa infância e que nós estamos absorvendo em nossas vidas, e muitas vezes isso tem afetado os nossos relacionamentos. Por exemplo, tem pessoas que sofreram com rejeição na sua infância, e esse fato de serem rejeitadas, elas levam para dentro das suas relações depois de adulto. E elas passam a ter dificuldade nessa área e dificuldade em lidar com a rejeição. O homem rico, ele não era desprendido, apesar de espiritual. Na verdade, o homem rico não é muito diferente de nós. Nós vamos à igreja, nós servimos a igreja. Muitos de nós chegam até antes do culto começar, preparam tudo que tem que fazer antes para o culto iniciar. Muitos participam e são atuantes. Procuram ser bons homens, boas mulheres, bons funcionários, bons empresários. Existem até alguns que tentam ser bons políticos. Mas isso não comove a Deus, porque estão presas em muitas coisas que Cristo já nos libertou na cruz. E nós precisamos ser livres daquilo
que Cristo já nos libertou. Deus quer que sejamos ousados para nos desprendermos daquilo que nos segura, que nos amarra. Veja um exemplo, João 11:44 fala da passagem que Jesus ressuscita Lázaro. E Jesus diz para Lázaro, vai até onde Lázaro estava e fala, Lázaro, vem para fora. E como é que Lázaro vem? Ele vem todo atado, todo enfaixado ali. E Jesus então diz para ele, desatai-o, deixe-o ir. Ou melhor, tirem as suas faixas e deixem-o ir. Agora, Lázaro estava morto já fazia 4 dias. Como é que vocês acham que estavam as faixas daquele homem? Estavam elas cheirosas? Devia estar com um odor, um fedor enorme. Um mau cheiro horroroso. E muitas coisas estão assim em nós, incrustadas. E parecem que vão nos desestabilizar. E que nós precisamos deixar sair de nós. Só que muitas vezes mexer nessas faixas vai causar um mau cheiro enorme, um desconforto enorme em nosso coração. Homens e mulheres que estão presos a pecados por anos, que ninguém sabe, mas Deus sabe. E que se for descoberto, causa um mau cheiro enorme. Muitos carregam esse segredo. Muitas pessoas precisam ser libertas daquilo que as aprisionam. E quando mexe nisso, fede, incomoda. Mas Jesus falou para Lázaro, desatai-o e deixe-o ir. Jesus falou para aquele jovem rico, vende e dá tudo aos pobres. Jesus mexeu naquilo que estava ocupando o seu coração. Isso causou um incômodo. O que tem te prendido? O que tem impedido a sua vida de desfrutar de um relacionamento com Deus? Hebreus 12:11 diz, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Talvez muitos de nós deveríamos estar bem melhores do que estamos hoje, mas por estarmos presos a algumas coisas, continuamos sofrendo, continuamos insatisfeitos, continuamos vazios e não desfrutando de um relacionamento com Cristo. O jovem rico estava preso à sua cobiça, assim como muitos estão presos aos seus pecados. Pode ser um vício, uma mentira, pode ser uma pessoa, um relacionamento, pode ser algo que não deixa você ir para frente, algo que te amarra e te deixa perdido e que te impede de exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos tirar essas coisas da nossa vida. Outra coisa que nós precisamos é romper com a religiosidade. Veja, os mandamentos que Jesus disse para que aquele homem praticasse e fosse bom, eram mandamentos de ordem relacional. Mas veja o primeiro mandamento. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. O jovem só praticava a segunda parte. Ele amava o próximo. Ele não adulterava, ele não furtava, ele provavelmente era um bom filho, um bom profissional, um bom governante, alguém que honrava pai e mãe, mas era tudo na horizontal. Ele estava sendo falho no seu relacionamento com Deus. Ele não era íntimo de Deus, apesar de conhecedor das Escrituras. E assim muitos de nós continuamos caminhando a nossa caminhada cristã, sabendo muitos versículos de cor, sabendo muitos textos, pessoas que podem ter lido a Bíblia toda, mas ainda precisam conhecer o Deus da Bíblia. Muitos estão assim, se dão bem com todos, mas não têm intimidade com a sala do trono. E a religiosidade faz isso com a gente. A religiosidade faz com que a gente pense que nós somos bons. A religiosidade faz com que a gente seja bom aos olhos de todos e até a nós mesmos, mas
o nosso relacionamento com o próximo não substitui a nossa intimidade com Deus. Philip Yancey, ele diz: nenhum homem será salvo pela sua bondade, mas pelo perdão da sua maldade. Ninguém é bom. E a religião quer nos mostrar isso, mas ninguém é bom. A religião quer fazer com que você pense que você é bom. É por isso que Jesus fala: vende tudo o que tens e depois me segue. Esse é o convite para que aquele jovem tirasse algo da vida dele, que estava sendo para ele um Deus. E tudo aquilo que toma o nosso coração, que não seja Deus, se transforma em idolatria. E quando nós nos desprendermos destas amarras, aí sim nós deixamos de ser religiosos para passarmos a ser discípulos de Jesus. A nossa recompensa, ela está na eternidade. Veja a resposta de Jesus depois da afirmação de Pedro. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, no mundo por vir, a vida eterna. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus quer que nós tenhamos relacionamento com os céus. Deus quer colocar os nossos olhos para o alto e os nossos pés na terra. Deus quer nos transformar para que o nosso foco esteja na eternidade, mas que aqui nós possamos desfrutar de uma nova realidade do reino de Deus, para que aqui nós possamos ser testemunhas daquilo que Cristo fez por nós. E nós só podemos fazer isso se desprendermos de certas coisas. Eu quero concluir perguntando para você: o que não pode faltar para aqueles que seguem o bom mestre? O que não pode faltar na nossa vida para que nós deixemos de ser meras pessoas religiosas para sermos discípulos de Jesus? A primeira coisa é renúncia e cruz. A cruz é o centro do evangelho. Muitas pessoas estão pregando aí um evangelho triunfalista, uma nova roupagem de teologia da prosperidade, que agora é teologia do coaching, onde você vai conseguir, onde você pode, onde você é capaz, onde você é conquistar, onde você é bom. Mas não é isso que Deus está propondo para esse jovem. Deus está propondo para ele renúncia, cruz e me segue. A segunda coisa é monitore e reavalie a sua fé. Faça uma autoanálise de como está a sua fé. Se você pudesse dar uma nota de como você está diante de Deus, que nota você daria? De que maneira você está vivendo? O que tem tomado o seu tempo, que tem te impedido de servir e desfrutar da presença de Deus? O que tem sido mais forte que você e que está ocupando o seu coração, que está substituindo a sua fé? Terceira coisa é: não permita que influências ou manipulações mundanas ou insinuações do inimigo movam a sua fé. Não paute a sua fé pelas coisas do mundo. Lembre-se sempre de uma coisa: o inimigo já está vencido na cruz. Na cruz, Deus cravou todo o nosso pecado. Deus cravou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. O inimigo está vencido. Pedro viu tudo isso. Pedro viu aquela reação deste homem. E ele pergunta: Senhor, nós deixamos tudo. Que recompensa isso tem? E Jesus responde: a recompensa está em desfrutar uma paz hoje, aqui, agora, que o mundo não pode te dar.
A recompensa está numa paz eterna, de um lugar onde Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Deus tem recompensa para você, hoje e amanhã. Gostaria de convidar você agora para entrar diante de Deus. Colocar a sua vida diante do Senhor. E você agora derramar o seu coração na presença dEle. E colocar diante dEle tudo aquilo que tem atrapalhado de desfrutar de um relacionamento verdadeiro com Ele. Abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo invada a sua vida. Deixe que Ele fale com você. Se tem algum pecado que você precisa se arrepender, peça perdão agora. Não perca tempo. Livre-se disso que está amarrando você. Mas não peça simplesmente perdão. Dê nomes. Senhor, é isso que está me impedindo. É disso aqui que eu preciso me livrar. É isso que tem amarrado a minha vida. Me ajuda.